E aí, galera? Aí dentro da casa de vocês tá calor? Pensa num frio na garagem. Mas tá tudo tranquilo, né? Próxima vai ser com fogão de lenha. Queria esperar o pessoal chegar aí pra gente continuar falando do que nós estamos conversando já há 2 semanas, indo para a terceira agora. A gente falou a respeito de missão, a gente falou a respeito de identidade. Esperar o pessoal entrar aí para continuar aqui. Já pega o livro de João, capítulo 13, é o texto onde nós estávamos meditando. João 13. Acharam? Verso 1 diz assim. João 13, 1, a gente está só retomando da onde a gente parou na semana passada para contextualizar, para quem não pegou, entender a história toda aqui. João 13, 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Então, falamos baseado nesse texto que Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia qual era a sua missão, né? E hoje a gente vai falar da convicção, né? Da segurança que ele tinha sobre isso. Agora tem um ponto aqui antes da gente entrar que eu queria chamar a atenção. Ele diz assim: sabendo, no verso 3, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Jesus veio recebendo a confiança do Pai e ele entregou tudo, né, que o Pai entregou a ele para a igreja. E ele diz: vocês são agora a luz desse mundo. E aí ele diz que tudo que o Pai confiou a ele, ele confia para nós. Então, tudo que o Pai entregou para Jesus, Jesus entregou para a gente. A responsabilidade de evangelizar o mundo, a responsabilidade de transformar o mundo é nossa. Jesus não vai fazer, ele já fez a parte dele e agora enviou para a gente comissionou a gente para que a gente fizesse a nossa parte. E eu queria só começar fazendo essa pergunta. Você recebe isso como um comissionamento de Deus para você? Sabendo que tudo o Pai confiara às suas mãos. Então, se a gente está falando de identidade e propósito, eu quero dizer que eu penso que a gente não pode se dar como desentendido e fazer de conta que não é com a gente essa palavra. Sob pena da gente abrir mão da nossa identidade celestial na Terra. Deus nos deu um comissionamento, Deus nos deu um envio, e se as pessoas perecerem e não ouvirem a palavra, a responsabilidade não é de Deus.
talvez nossa, de estar muito cheios de tarefas, muito cheios de compromissos e deixando a vontade de Deus através de nós de se cumprir. Então, porque a gente entendeu isso, a gente olha um pouco para a igreja e vê hoje que existem alguns tipos de pessoas na igreja, né? Eu lembro que quando a gente começou as lives em casa, as primeiras reuniões tinham 120 ao mesmo tempo. Acessos, né? 120 acessos, eu não sei quantas pessoas. Agora tem 53, 54. Você entende? Que as pessoas vão passando o tempo, enfraquecendo e abrindo mão. Existem pessoas hoje na igreja que não se sentem aptas ou são bloqueadas por conta das lutas que têm passado, das mais diversas. Se eu for falar por mim, nesse momento, se eu pudesse optar, eu não estaria ministrando, né? Estou com uma luta pessoal e isso atrapalha realmente. Mas o texto diz: já não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. E eu tenho convicção que Cristo gostaria de ensinar uma palavra para a gente. Então eu abro mão do meu querer e faço o que Ele quer que eu faça, e não o que eu quero fazer. É assim que funciona. Então, eu passo por lutas, você passa por lutas. O problema é que quem nos guia não pode ser as lutas. E talvez você tenha passado por lutas muito difíceis no passado, ou está passando por lutas muito difíceis no presente, e isso te impede até de se achar digno de fazer parte dos que receberam o comissionamento de ser luz. Porque você pode pensar assim: se eu estou vivendo isso, como é que eu vou ser luz na vida do outro? Não estou conseguindo ser luz nem na minha própria vida. Mas Jesus, ele não falou que se você não conseguisse vencer as suas lutas, você desistisse da batalha. Ele disse que se você estiver cansado e sobrecarregado, você vai até Ele e nele você vai encontrar descanso para sua alma. Foi isso que ele disse. Então, um tipo de pessoa que está lá, às vezes não está vivendo a sua missão, perdeu a sua identidade, não tem a segurança que Cristo tinha, que ele viera de Deus e voltava para Deus, e que o Pai tinha entregue tudo nas mãos dele, e por isso talvez as pessoas não estão pegando a bacia e a toalha para limpar os pés dos outros, é porque não estão entendendo, foram cegados. E há uma oração de clamor pedindo para que Jesus ilumine os olhos do nosso entendimento. O outro tipo de pessoa que tem na igreja é diferente, é pior a situação, porque é uma pessoa que pensa que está tão bem com Cristo, está tão aprovado, num sentido de ser melhor que os outros, que essa pessoa, assim como os fariseus, analisa e julga todos. Às vezes até de forma velada, né? Às vezes a pessoa pensa que tudo que ela faz é certo e tudo que os outros fazem está errado, e ela fica julgando e condenando os outros. Às vezes é só na própria mente, ela não precisa externar, às vezes ela externa. E muitas vezes nós fazemos isso. E a pessoa fica assim, infrutífera, porque ela não consegue produzir frutos dos quais Deus enviou para que a gente produzisse, se estivéssemos enxertados na videira que é Ele. Porque o fruto que sai da videira é o fruto da videira, não é o fruto da gente, galho, da videira, se a gente não está enxertado nele. E às vezes a pessoa está tão altiva e soberba, que diz como é que deve ser a igreja, que diz como é que deve ser as relações, que estabelece tudo. Isso não é a maneira que Jesus faz. Ele vai pelo exemplo, lavando os pés e mostrando como tem que ser, não analisando, julgando e tal. E essas situações, elas vão, sabe,
tomando conta do corpo e vai enfraquecendo o corpo. E às vezes tem pessoas que estão até indiferentes. Um terceiro tipo de pessoa que está indiferente. Se eu for na igreja, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Se tiver frio, eu não vou. Eu tenho coisa para fazer em casa. Eu estou com meus deveres ali do trabalho atrasados. Eu vou atrasando para fazer. E aí a hora que eu faço, eu resolvo fazer na hora do culto, né? Na hora da comunhão. Às vezes eu vou deixar para arrumar o meu armário, deixar para tomar banho na hora do culto. Quer dizer, eu não tive temor, eu não tive reverência, eu não me separei. Talvez eu nem estou mais percebendo a igreja como eu percebia antes. Acho até que nem precisa ser como era antes, cada um pode fazer na sua casa como quiser, sabe? Às vezes as coisas vão acontecendo dessa maneira e as pessoas vão enfraquecendo e vão desanimando. Mas tem uma mudança preparada por Deus nesse tempo, porque no meio do deserto, fica imaginando os jovens que saíram do Egito junto com seus pais, vendo os pais morrerem, vendo gente morrer, vendo gente não entrar na terra, vendo gente adoecer, por conta desse tipo de posicionamento. Aqueles jovens não eram para nem ter tido ânimo para entrar, mas no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração murmuradora, levantou-se uma geração de jovens que entraram na terra para transformar ela. Levantou Deus uma geração que entrou para receber a promessa, receber Canaã, receber as terras lá que foram comissionadas por Deus, dividindo o povo em 12 tribos. E eu quero te convidar a não ficar no meio do caminho, não ficar no deserto, não ser dos que vão ficar para trás. Eu quero te convidar a se levantar no meio da sua luta para dar o que Deus te prometeu, para ser luz, para ser sal, para entender a sua identidade, sua missão e ter segurança para poder sair do lugar de conforto e fazer a diferença. Se você está ouvindo e está no lugar de conforto, eu quero te dizer uma frase que o Leonard Ravenhill disse, e eu até escrevi aqui porque ela é muito verdadeira. Leonard Ravenhill era um homem de Deus assim muito reto. O pessoal não gostava muito dele porque ele tinha uma maneira muito colérica, muito agressiva no falar, mas ele disse algo importante. Ele disse assim, ó: existe uma diferença entre mudar de opinião e mudar de atitude. Existe diferença entre mudar de opinião e mudar o seu estilo de vida. Você pode mudar de opinião ouvindo o que eu estou falando e pode continuar fazendo a mesma coisa que está fazendo até agora. Você pode continuar no seu lugar de conforto. Pode ficar indiferente às pessoas se separando. Pode ficar indiferente às pessoas voltando para as drogas. Pode ficar indiferente às pessoas que não estão mais buscando o Senhor. Pode ficar indiferente. O que você tem a ver com isso mesmo, né? Às vezes você pode pensar dessa maneira. Eu estou com tanto problema que eu não vou nem me esforçar para tentar fazer diferença na vida dos outros. O máximo que você faz é quando ouve uma fofoca ainda pela internet, pelo WhatsApp, ainda botar uma mãozinha de oração. Mas não ora e tal. Então, parece assim que hoje a pegada mais forte, mas ela é para ser mesmo. Porque hoje a gente vai falar sobre arrependimento. Porque o que me dá segurança no Senhor é ter um coração compungido e contrito. Porque a esses o Senhor não resiste. O que me dá segurança é entender que Deus, Ele vela e zela por aqueles que nele esperam. O pessoal está dizendo aí que o sinal está ruim, está ruim. Aqui está dando para... Então eu queria falar com vocês, falando sobre arrependimento, eu queria um exemplo, né? Trazer um exemplo de arrependimento. Tá bom? Tá, então tá bom. De Davi. Se você puder ir no Salmo 51 comigo. Nós já estudamos algumas vezes esse salmo na igreja. E ele é escrito assim, o pano de fundo é que Davi tinha acabado de adulterar,
tinha acabado de matar o marido da mulher com quem ele adulterou. E ele está se sentindo um lixo. E talvez você hoje esteja se sentindo um lixo. Ele estava se sentindo sujo. E talvez hoje você, né, de uma maneira, se esteja se sentindo assim. Ou indiferente. Não sei. Ou você está muito feliz também. Também não vamos puxar só para baixo, porque tem gente que está, né, entrando na terra prometida, feliz da vida, e parece que a gente está sempre lançando, puxando a turma para trás. Mas é um tempo de chamar a atenção mesmo. E aí ele diz o seguinte, Salmo 51, verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Então ele está dizendo o seguinte: eu estou mal, estou reconhecendo que eu estou mal, estou reconhecendo que eu estou debaixo das minhas escolhas, e o resultado das minhas escolhas sujaram a minha vida, sujaram a minha mente, sujaram meus pensamentos, sujaram as minhas vestes, me marcaram com o pecado. E eu estou marcado com o pecado. Só que Davi, ele, mesmo vivendo o que ele estava vivendo, ele sabia quem Deus era e o que Deus podia fazer nesse momento. E é isso que eu queria chamar a atenção hoje, principal, assim, para terminar essa série de mensagens sobre identidade, missão e a segurança. Davi tinha essa segurança. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus tinha comissionado ele a transformar a história do povo de Israel. E ele sabia que depois daquele lixo de atitude que ele teve, ele podia encontrar uma transformação em Deus. Ele tinha essa segurança. Olha só o que Davi diz. No verso 7 do Salmo 51. Purifica-me. Salmo 51, 7. Purifica-me com isopo, que é um tipo de árvore lá, né? Pedra. E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Se o Senhor me lavar, se o Senhor me purificar, eu vou ficar limpo. Ele estava se sentindo sujo. Imagina assim, eu não sei qual foi a vez que você se sujou mais na sua história. Caiu na lama, o botão da calça não abriu em algum momento, você estava querendo ir no banheiro. Foi o lixo que você se envolveu aí, a sujeira que você... Por fim, eu sei que o meu Redentor há de se levantar. Então, eu queria deixar isso claro. Não importa o que você e eu estamos vivendo até aqui, até um minuto atrás. Não importa o que você... Voltamos. Quem está aí ainda? Todo mundo está ouvindo aí? Porque deu um probleminha técnico aqui. Travou tudo? Já destravou? Eu parei de falar. Tá. Então, você que está voltando, eu parei de falar para exatamente a gente não perder aqui. Davi, ele disse assim: eu ficarei limpo. Jó falou: Deus me deu e Deus me tirou. Louvado seja Deus. Então, é possível, no meio da sua luta, você não perder essa convicção. Se o Senhor me tocar, eu vou ser transformado. Então, não importa, até aqui, até um minuto atrás, nesse momento aqui,
onde a gente está. Deus pode nos tocar. E antes de eu seguir a mensagem aqui, eu queria fazer uma oração. Tem aqui o Beck Awal, né? E ele também quer uma oração, eu vou orar pelo Awal. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode tocar cada um de nós, no meio das nossas maiores lutas, no meio das nossas maiores dificuldades, e a gente vai ser transformado. Por isso, nós cremos que o Senhor tem força e poder e autoridade para transformar toda a realidade que a gente está vivendo. A realidade mais difícil, aquela que a gente não sabe como fazer, que a gente não encontra o caminho. Mas o Senhor que colocou as estrelas no céu, o Senhor que colocou o limite no mar, e o Senhor pode mostrar para a gente o caminho que a gente deve seguir. E nós te pedimos nessa noite, em cada casa, que as dúvidas possam ser sanadas e o Senhor abra as portas que estão fechadas e mostre os caminhos que devem ser trilhados. Limpa-nos, Senhor, e nós ficaremos limpos. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que o Davi fala? Se o Senhor me tocar, eu vou ser transformado. Porque ele estava se sentindo de uma maneira e ele sabia que Deus podia mudar aquela maneira dentro dele. Deus podia transformar ele. Isso estava debaixo do quê? Do arrependimento. Debaixo de arrependimento. A palavra para arrependimento na Bíblia é metanoia, né? Mudança de mente. Então, um dia João Batista estava na margem do Jordão batizando e alguns fariseus vieram para ser batizados por ele. E João Batista, aquele jeito light dele, falou assim, ó, quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. E produzir frutos dignos de arrependimento. Tenham uma atitude que é o fruto de quem se arrependeu. Não é só uma mudança da mente. Porque depois da mente ser mudada, volta aquela frase do Leonard Ravenhill, não adianta só a mente mudar e eu não tomar uma atitude proativa em relação àquilo que eu mudei como pensamento. Porque senão continua manifestando a minha maneira de agir e não a minha maneira de nova maneira de pensar. Então, se eu passo agora a pensar diferente, provavelmente eu preciso ou naturalmente vou ter atitudes diferentes. Porque senão eu posso só falar e não ter a atitude. E isso daí não muda nada, né? Então, o Davi está dizendo o seguinte, se o Senhor me tocar, eu vou ser transformado. Depois, olha o que ele fala, no verso 10. Está dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Acharam aí? Salmos 51, 10. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja que no meio da luta de Davi, ele vai construindo uma transformação a cada versículo. Primeiro ele reconhece a sua mazela, porque ele sabe que ele tem uma missão. E eu e você sabemos que nós temos uma missão porque o Pai tudo confiou a Jesus e Jesus tudo confiou para a gente. Assim que meu Pai me enviou, eu vos envio, né? A gente já leu esse texto. E não é para a gente ficar indiferente então. Então, ele está dizendo o seguinte, cria em mim um coração puro. O que é um coração puro? É um coração que não está misturado, dominado pelo que eu quero, mas ele se rendeu, foi domado, amansado, dominado pelo Espírito, né? O humilde de espírito, né? É aquele que aceitou a supremacia do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, ele está falando assim, Pai, cria em mim um coração puro, porque o meu não é puro. O meu não é.
Eu quero ter. Então agora eu saio de uma realidade que eu já sei que se o Senhor me tocar eu vou ser limpo. Eu vou sair desse lixo que eu me envolvi. Eu vou desvencilhar daquelas escolhas que eu fiz. Isso era uma das marcas dos avivamentos, principalmente no país de Gales. As pessoas iam publicamente confessar seus pecados e mudavam de hábito. Tinha uma mudança de atitude. Lembra quando Jesus entra na casa do Zaqueu para jantar com ele lá? Jesus entra lá e o Zaqueu, ele tem uma atitude que Jesus não pediu. Ele simplesmente falou assim, olha, eu vou mudar minha atitude. Se eu defraudei alguém, alguma coisa, se eu roubei alguém, eu vou restituir essas pessoas. Ou seja, eu restituo, eu opto em mudar essa história. É isso aqui que o Davi está querendo fazer. Ele já não quer mais viver daquela maneira. Ele pede para Deus tirar de dentro dele aquela maneira dele de agir. E aí ele pede assim, e me renova com um espírito que não se abala. Não se abala com o quê? O texto diz lá o seguinte, mais para frente. Eu abalarei as coisas abaláveis para que as eternas permaneçam. Então tem coisas que precisam ser abaladas na nossa vida, para que as do céu apareçam. Deus diz que leva o povo para o deserto para mostrar o que tem dentro do coração deles mesmo, para humilhar, né, para provar. Então às vezes a gente passa pelas nossas dificuldades, não é o diabo, é Deus abalando as coisas que precisam ser abaladas para que as inabaláveis elas apareçam, elas permaneçam. Então o Davi está pedindo para Deus um espírito inabalável, um espírito que guarda aquilo que é inabalável e aquilo que não se contamina. É puro, não se contamina. Não é como um menino agitado por ventos, por situações, por dificuldades. E aí ele está dizendo isso, me sustenta, porque eu sei, outra vez, segurança, identidade, missão, segurança. Eu sei que no Senhor eu estou seguro. Eu sei que o Senhor me sustenta. Eu posso ser sustentado no Senhor. E assim ele termina essa parte do versículo, essa parte do Salmo, com aquilo que eu gostaria de fechar como essa história de Davi falando de arrependimento. Depois que ele vai do 1 ao 13, do 1 ao 12, pedindo para Deus transformar a realidade dele, ele termina dizendo isso aqui, olha só. Se o Senhor me restituir a alegria da salvação e me sustentar com um espírito voluntário, se isso acontecer, se eu não ficar mais fazendo trocas, né? O voluntário não faz troca. O voluntário, ele não dá o dízimo para receber algo. Ele entrega e sustenta, faz parte do sustento da igreja, porque ele já recebeu. Ele não está fazendo isso para ser um clube de investimento celestial. Inclusive, né, momento da transparência aqui, as ofertas caíram pela metade no último mês. E esse mês já está menos que a metade. Né? Se nós estivéssemos lá no prédio, esse mês ia ser difícil de pagar. Né? Graças a Deus que a gente teve uma direção do Senhor logo no começo. Mas ele está dizendo o seguinte: me restitui a alegria da salvação. Porque talvez a alegria da salvação saiu do meu pensamento. Eu não faço as coisas para ser salvo. Eu faço as coisas porque eu fui salvo. Entende? Eu não vou fazer para ganhar salvação, porque isso passa a ser uma moeda de troca muito ruim. Eu não estou preocupado com Jesus e com a missão. Eu estou preocupado com a minha salvação. Eu continuo preocupado comigo. Então, a evangelização, quando diz assim, se você não se converter, você vai para o inferno, é horrível. Se você não se converter, você não vai conhecer Jesus. Alguém que morreu por ti. Alguém que pagou um preço tão alto e talvez você nem acredita nessa história. E mesmo você não acreditando, essa pessoa te ama de tal maneira que morreu por ti, para que um dia, quando você acreditar, você já tenha lá pago a sua dívida.
Porque Jesus te ama. E quando você consegue compreender isso, isso te traz uma alegria. Porque você foi salvo. A alegria da salvação precisa sustentar ele, né? E se ela sustenta ele, ele é voluntário. Então ele é voluntário para trazer oferta. Ele é voluntário para trabalhar na igreja. Ele é voluntário para visitar as pessoas. Ele é voluntário para pregar. Ele é voluntário para tocar. Ele é voluntário. Então, se você não quer fazer as coisas, ou se você está indiferente com as coisas de Deus, veja como está seu coração. Você pode fazer uma oração como essa. Eu não estou aqui te acusando de maneira nenhuma. Eu estou só expondo o que Jesus, o que Davi falou aqui. Então, assim, ó, se você está se sentindo indiferente com as coisas de Deus, não com a relação com Deus, você pode estar íntimo de Deus, orando e tal, mas esqueceu da missão. E isso, volto a falar como nós já falamos no primeiro dia, é imaturidade, né? O filho pequeno, de nada ele difere de um escravo. O filho pequeno não dá comida para os outros, ele come. Alguém precisa alimentar um filho pequeno, né? Um bebê de colo, um menino de 2, 3 anos, ele não sai para trabalhar, ele não come sozinho, ele não faz comida, ele só recebe na boca. Mas ele está dizendo, Davi, aqui o seguinte: me sustenta com espírito voluntário. Eu quero agora, depois de ser sustentado, sustentar. Eu quero me comprometer com outras pessoas, eu quero alimentar pessoas. Eu sei que o Senhor veio como luz e me deixou o candeeiro, me deixou a lâmpada para eu ser luz. Então ele está dizendo o seguinte: se o Senhor me sustentar com esse espírito voluntário, eu vou me voluntariar, e olha o que vai acontecer no final, que é o final do que Jesus fez lá em João 13, de 1 a 3. É a mesma coisa que Davi está dizendo aqui no Salmo 51. Ele diz assim, ó, então, verso 13, então, pode sublinhar isso aí na sua Bíblia. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Ensinar os transgressores os seus caminhos e levar os pecadores a se converterem ao Senhor. Essa é a missão. Então Davi está dizendo simples o seguinte: eu estou vivendo um lixo, eu estou todo sujo do erro que eu fiz, eu fui gerado de uma maneira errada, minha casa cresceu errada, eu estou vivendo debaixo desse jugo, mas se o Senhor tocar em mim, eu vou ser transformado. Eu sei que o Senhor, se tocar em mim, eu posso ser transformado. Eu sei que há sustento no Senhor, eu sei que eu posso encontrar em Jesus o descanso. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a tua segurança. Essa é a minha segurança. Se eu for em Cristo, Ele me dá sustento. No pior momento da minha vida, no pior momento da tua vida, ou no melhor, Ele está ali, do lado, para dar sustento. Agora, se eu não virar para Ele, eu continuo vivendo o lixo que Davi estava vivendo no começo desse salmo. Mas se eu entender isso, e se eu optar em mudar não apenas de pensamento, mas depois da mudança de pensamento, eu mudar de atitude, eu crescer, eu amadurecer, eu deixar de ser menino. Sabe, o menino não concorda, não quer mais brincar, pega a bolinha e vou embora, a bola é minha, só vai ter jogo, eu que separo os times. Isso é coisa de guri pequeno, sabe? Só é culto como eu quero, só é do jeito que eu acho. Isso é uma infantilidade horrível, né? Isso que separa as pessoas, isso que divide os grupos. Mas aqui está dizendo o seguinte: se o Senhor criar em mim um coração puro, o seu coração no meu coração, eu vou entender como é que funcionam as coisas. A gente está unido, a gente tem um mesmo propósito, há divergências em alguns lugares e a gente vai, por amor, não deixar elas terem a primazia da relação, e sim Jesus. E no meio dessa divergência, a gente vai fazer a missão ser cumprida. E a missão está lá. Então, ensinarei os transgressores os seus caminhos. E essa é a nossa dificuldade hoje. É ensinar transgressores
o caminho. Porque às vezes a gente nem está no caminho. A gente está indiferente do caminho. A gente fica triste quando recebe notícias de pessoas que saíram do caminho. Mas enquanto a gente está caminhando, talvez a gente não combata o bom combate. Talvez a gente não complete a carreira daquele dia. Uma carreira todos os dias para a gente correr do começo do dia até o final do dia. E a gente precisa guardar do começo ao fim. A gente tem que, em alguns momentos, tomar a decisão de dizer, não vou fazer isso. Isso aqui não cabe para mim. Mas se a gente não optar, a gente volta para um cativeiro. Sabe o que Jesus fez? Isaías 61, voltamos lá naquele texto. O Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu ele para botar o cativo desse cativeiro em liberdade. E esse cativo desse cativeiro, quando ele é posto em liberdade, ele vai aprender a passar por turbulências e ser plantado na terra como um carvalho de justiça. Ou seja, alguém que passa por lutas e o tronco fica mais forte. Ele consegue atravessar as lutas. Ele não espana. Ele não desiste. Ele não sabe como fazer, mas ele espera em Deus. E depois a realidade dele começa a mudar. Ele começa a ser visto de outra maneira. Os estrangeiros se apresentam e apacentam os rebanhos, são os vinhateiros dele. No lugar da vergonha ele tem dupla honra, ele constitui família, os filhos são benditos, herança do Senhor. Sabe? A herança dele é bem vista. A herdade dele é um lugar de luz. Pode que nesse momento não seja. E aí? Eu não vivo de momento. Eu vivo da eternidade. Eu não sou guiado pelo momento. Eu sou guiado pela eternidade, pelo Senhor da eternidade. Eu sou guiado pela palavra de Deus. E se a palavra diz que eu e a minha casa serviremos no Senhor, eu e a minha casa serviremos no Senhor. Embora eu não veja em algum momento. Mas a gente tem a confiança que, como o pastor Fabiano falou no começo, essa confiança está no Senhor, embora eu não veja, o tempo que eu espero não vai matar a esperança de eu ver o que eu acredito acontecer. Porque pode demorar um tempo. Mas de quem é o tempo? Eu não sou o dono do tempo, Deus é o dono do tempo. Então, enquanto eu espero, com confiança eu espero. Porque se eu esperar querendo ver, então eu não preciso esperar. Já não é mais fé. Porque eu não precisei ficar no oculto, na convicção da minha fé esperando. Eu quero já ver. Mas e se eu não ver? E se demora 20 anos? E se demora 10? E se você não vê? Jesus não te viu, não viu você se converter enquanto ele estava na terra em carne. Mas ele disse que viria o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Então, assim, Jesus não me viu em carne, né? Ele está no meu coração, mas eu me converti. E se a minha família, e se os meus motivos de oração só se converterem depois que eu morrer? Eu vou perder a esperança? O texto diz que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz. Então talvez tenham pessoas que eu oro que só vão converter debaixo da oração que eu fiz depois que eu morrer. E daí? Não importa, meu. O tempo da vida, importa a missão. Eu queria que a missão fosse completa. E se a missão, para completar daquela oração, eu tiver que morrer, está tudo certo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Talvez lucro para outras pessoas até. Né? Talvez o choque dessa situação faça com que pessoas repensem sua história. Loucura, né? Então, sabe? Davi, ele disse que essa era a única saída para ele. Eu só quero dizer o seguinte, outra vez essa frase do Leonardo Ravenhill, ele diz, né, vou citar ela outra vez, existe uma diferença entre mudar a opinião e mudar o estilo de vida. Porque assim, eu posso aqui estar ministrando e tentando te convencer.
E você pode, até por causa das argumentações plausíveis, achar que são relevantes e trocar de atitude, de pensamento. Mas a mudança só acontece quando você muda a sua atitude. E isso é de dentro de você. Não é de fora. Né? Você pode até concordar com uma boa prática que está sendo feita. Você vê lá alguém no Facebook que posta uma atitude que teve, você fica até com aquela inveja de não ter sido você que teve aquela atitude. Né? Que realmente é comovente, que é transformadora, enfim. Mas você viu aquilo, deu um like, achou legal, compartilhou, mas não fez mais nada depois disso. Enfim, eu queria te dizer o seguinte: o resultado prático das nossas escolhas, a nossa atitude é que manifesta o que a gente entendeu. Então, assim, vai na frente, sabe? A minha atitude vai na frente. Uma vez eu fui assistir uma ministração de um chinês lá, que não tinha coronga, né? Muitos anos atrás. Eu li o livro do cara, da história do cara, ficou muitos anos preso, jejuou por não sei quantos dias lá. Ele só queria que as pessoas conhecessem Jesus e o posicionamento dele foi exemplar. Quando ele chegou no lugar, a história dele chegou antes dele. Quando eu cheguei para assistir a ministração dele, e cara, ele falou um texto assim tão simples. Ele pegou um texto de Lucas, eu nem me lembro, de Mateus, nem me lembro qual foi o texto, e pregou assim um evangelho tão simples. Nenhuma revelação profunda que estava lá escondida entre as linhas. Ele só falou o que estava escrito. Mas o que chegou antes dele foi a postura dele no meio das lutas, no meio das dificuldades, o posicionamento que ele teve. Então não adianta eu saber muito da Bíblia e não viver nada. Não adianta eu citar tantos versículos e não ter nenhuma atitude que condiz com o que eu estou citando. Então, assim, que essa noite seja uma noite de arrependimento. Olha para o balaio. Você é um pescador de almas. Jesus falou isso. Doravante serás pescador de almas, né? Ele falou para Pedro. E ele falou isso para a gente também. Então olha para o teu balaio. Vê se tem peixe. Você pode me explicar toda essa tua teologia, seus tempos de oração, sua caminhada com o Senhor, os milagres que você já viu, o graveto que acendeu, quanto que você subiu de morro para orar. Mas eu olho para dentro do balaio, ele falou, ir de fazer discípulos. Aí você não discipulou ninguém, não ganhou ninguém para Jesus, não levou os pecadores a conhecer os caminhos do Senhor, como falou Davi. Para que serve a luz? E o sal? Se não tiver sabor, não salgar, não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse texto lá, porque a parte externa do templo era de mármore, né? Então o sal era antiderrapante, então só servia para isso. Para botar na comida não servia mais, só para os caras não caírem e jogar. Ainda tinha ainda tinha uma serventiazinha. Mas assim, não mudava o gosto das coisas. E eu não quero ser nem quente nem frio, né? Não quero ser morno, que nem lá em Laodiceia, a igreja de Laodiceia, né? Que não faz diferença. O morno não faz diferença. Jesus estava a ponto de vomitar, ele falou. Então assim, meus irmãos, faz 3 semanas, quase um mês, nós estamos falando sobre o mesmo ponto. Identidade, missão e segurança. Se hoje, ouvindo isso, eu não tenho dúvida que você que está na comunidade um tempo com a gente, não tenho dúvida que você sabe quem você é. Você tem ouvido a palavra, né? Você sabe que você é filho de Deus. Talvez você possa estar em dúvida na sua missão e talvez não tenha segurança, ou esteja até indiferente. Mas é o tempo da gente radicalizar e mudar, sabe? Chega de fazer o que você acha que tem que fazer, no sentido de, eu penso, a minha ideia. Esquece a sua ideia. Vê o que a Bíblia diz.
Se sujeite às autoridades, seja submisso aos que Deus instituiu sobre a sua vida, sabe? Não, é ruim eu falar sobre isso porque eu sou pastor, então pô, seja submisso a mim, porque eu quero ser mandão na tua vida. Claro que não, eu quero ser bênção na tua vida. Mas eu tenho visto assim, muita falta de respeito com os pastores, né? Essa semana uma irmã me fez uma pergunta a respeito de um ensino que eu dei na semana passada. Aí uma pessoa pegou um vídeo, sei lá de quem, que pegou na internet, dizendo tudo ao contrário do que eu tinha dito e fez uma pergunta para mim sobre aquilo. Pegou sei lá quem, eu não estou aí para julgar o cara, mas cara, o cara acha, e o cara falou, para mim eu acho que não tem nada de texto. Então se você não acredita que eu tenha sido comissionado por Deus para pastorear e dirigir sua vida, não tá, né? Eu abro a palavra e leio. Procura algum lugar que deva fazer isso, mas não fica criando contenda, divisão, questionamento. Pô, pelo amor de Deus, cara, tá na hora da gente parar, sabe? Essa história política parece que entrou para dentro da igreja, fica criando um monte de correntes, sabe? Tem uma corrente só aponta para um lado. O rio que flui do trono do Senhor por onde passa leva a cura. Isso que você está falando vai levar cura para alguém? Vai mudar a vida de alguém? O cara vai converter, vai seguir a Jesus? Não, então para de encher o saco com isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vai converter a sua vida. Sabe? Vai frutificar, vai levar a gente para Jesus. Sabe? Os caras desceram um paralítico pelo telhado para o cara chegar. Imagina o trabalho que deu. Vê se eles tinham tempo para ficar filosofando em cima de visões, de filosofias, como Paulo falou lá aos Gálatas. Vocês estão tão preocupados com essas filosofias aí enganosas. Vão fazer a missão. Parece que tem tempo sobrando. Não sei se o teu celular tem um indicador de quanto tempo você está no Facebook e quanto tempo você está lendo a Bíblia, né? Porque tem muita gente que lê a Bíblia no celular. Faz uma média lá, vê quanto tempo você lê a Bíblia e quanto tempo você fica no Facebook. Quanto tempo você faz a missão e quanto tempo você fica falando dos outros. Amém? Um pouco meio pesado assim, tô meio... Parece meio desabafo assim, sabe? Mas é porque assim, ó, às vezes é cansativo ver, né? Ministrar a palavra e ver gente se perdendo em coisas banais, cara. Sabe? Falta de caráter. Falta de ler a palavra e seguir as coisas mais básicas de todas. Sabe? Meus irmãos, convertei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino. A Bíblia está dizendo o seguinte: será que Jesus vai encontrar fé na terra quando ele voltar? Está chegando a hora dele voltar. Vocês estão vendo cada dia mais sinais, cada dia mais sinais. Aí vai ter a hora que a lâmpada das lamparinas acaba o óleo, a porta fecha, o noivo pega as noivas que tinham o azeite e você vai dizer o quê? Ai, acabou o óleo. Empresta a sua. Por favor, meus irmãos, por favor, por favor. Veja o que nós estamos falando: arrependimento, mudança de atitude, identidade, missão, segurança. É a coisa mais básica, sabe? Que a Bíblia diz. Você fica filosofando, calvinista, arminianismo, né? Discípulo que frutifica. Põe a mão na cabeça, ora, leva o cara para as águas do batismo. Amém? E tem bastante gente se perdendo, sabe? Tem bastante gente desistindo da fé. Tem gente que nem conhece o Senhor. Tem bastante gente perdida, irmão. Perdido. Indo pro inferno. E eu tendo que ficar falando assim: vai, identifica quem você é no Senhor. Quantas vezes você já ouviu isso, meu? Quantas vezes você já ouviu isso?
Toma uma atitude. Para de ficar indiferente. Pô, vai lá, por favor, ler a Bíblia. Você acha que fazendo um favor lendo a Bíblia, cara? Você acha que fazendo um favor para mim? Você está fazendo um favor para Jesus? Você está limpando a sua própria mente. Porque se não for a palavra de Deus que iluminar seus caminhos, você vai para o inferno, meu. Porque as suas escolhas são horríveis, as minhas são horríveis. Meu coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Sabe? Meu gênio é horrível. Minha tendência natural é brigar com todo mundo. Se não fosse o Senhor, eu nem estava falando com vocês. Acho que a maioria de vocês não ia nem cumprimentar. De tão idiota que eu sou, cara. Mas é um tempo da gente mudar. É um tempo da gente converter o nosso coração ao Senhor. É o tempo da gente pegar a bacia, a toalha e lavar os pés uns dos outros. Isso só vai acontecer se a gente souber quem a gente é. Qual é a nossa identidade, qual é a nossa missão, ter segurança nisso. E enquanto vai fazendo as coisas que tem que ser feitas, vão jogar pedra na gente, sabe? Vão dizer que não concordam, vão se sentir, sei lá. A pergunta é, tu vai parar por causa disso? Então Jesus não é teu Senhor. Se você parar, Jesus não é teu Senhor. Porque a quem Jesus é Senhor, é Ele que guia os passos. E Jesus não parou até a cruz, Ele caminhou. Jesus lavou os pés, foi traído, foi desprezado, mais rejeitado entre todos, homem de dores que sabe que é padecer, mas Ele seguiu caminhando, caminhou, morreu por nós. Pra gente ficar indiferente, talvez. Ver um cara precisando e não tá nem aí. Ah, hoje tem que ligar o telefone por causa da live. Amém? Que o Senhor nos dê graça para a gente permanecer fiel. Que o Senhor nos dê sustento. Que o Senhor nos sustente com espírito voluntário. Que Ele renove dentro de nós, sabe, a alegria da salvação. Para que a gente possa mostrar para os pecadores que apesar de nós, Deus é Deus. Que apesar de nós, existe um céu, uma morada celestial preparada por Jesus para cada um. E nós vamos para a nossa. Mas a gente não vai sem levar ninguém. A gente vai levar o máximo de pessoas que a gente puder. Amém? Então que Jesus te capacite, que Jesus te abençoe, que Ele renove suas forças, que Ele gere dentro de você a esperança de que o futuro que Ele tem preparado é promissor e que pessoas vão conhecer o Senhor através da sua vida. Quero te abençoar com essa palavra no nome de Jesus. Fica com Deus aí, que o Senhor te abençoe. Boa semana para todo mundo. Amém.